Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês acerca da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, diferente de Marcos, que vai apresentar Jesus como servo, Lucas como um líder, e João, de uma maneira particular, ele já apresenta Jesus como 100% Deus e 100% homem. O livro de Mateus, no capítulo 1, ele começa falando sobre a genealogia de Cristo. Começa pelo pai da fé, Abraão. De Abraão são 14 gerações, vem até Davi, o segundo coração de Deus. De Davi até o exílio da Babilônia, são mais 14 gerações. O exílio da Babilônia dura 70 anos. Do exílio da Babilônia até José são mais 14 gerações. Aí entra o versículo onde eu darei início à palavra, que é o versículo 18. Então abram suas Bíblias em Mateus 1, versículo 18. Ele dirá assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria ela estava desposada. O que significa desposada? Comprometida, noiva. E o noivado é diferente de hoje, né? Antigamente eles ficavam noivos, eles estavam comprometidos, tinha a conscientização tanto da família do noivo como da noiva, só que eles não se tocavam, porém se guardavam até o dia de concretizar a união. Mas a partir deste momento, eles já estavam compromissados. Se a mulher traísse, ela poderia ser apedrejada. Depois a gente vai ver em Deuteronômio o risco que a Maria correu. E por que José tentou deixá-la secretamente. Então aqui a gente vê que Maria acaba de conceber algo do Espírito Santo. E quando você traz para os seus dias hoje alguém falar que está grávida do Espírito Santo, é possível isso? E quando eu paro para imaginar e me pôr no lugar de José, como uma pessoa que você ama, uma pessoa que está compromissada com você. José, a Bíblia relata que ele era uma pessoa justa, que estava se guardando. E de repente Maria aparece grávida, e falando que está grávida do Espírito Santo. No versículo 19 vai dizer assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Aqui a gente vê que José tinha sobre o seu poder a autoridade de acusá-la. Em Deuteronômio, os Pentateucos, né, que foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os judeus eles levavam muito ao pé da risca a lei de Moisés, né? Tanto que eles tentam debater mais à frente, né, com Jesus usando as leis de Moisés. Em Deuteronômio 22, no versículo 23, no versículo 22, capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 23, vai dizer assim: Quando houver moça virgem, Maria estava o quê? Virgem.
desposada. Maria estava o quê? Desposada. Com algum homem, e o homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, se José não separa dela secretamente, ele teria que explicar por que está separando. Estou separando porque ela apareceu grávida. Me traiu. Automaticamente ela seria apedrejada. O versículo fala aqui que José, ele era justo. Mas eu vejo que, além de ser justo, ele foi misericordioso. E além de ser misericordioso, ele a amava de verdade. A pessoa, quando ela ama a outra, ela quer o bem dela. Por mais que ela esteja dolorida com algo que a outra fez, por mais que ela esteja chateada, por mais que ela esteja magoada, ela jamais quer o mal para o outro. Então, a maneira dele de demonstrar o seu amor é: eu vou terminar, mas secretamente, porque eu não quero que você morra. Mas no versículo 20 vai dizer assim: e projetando ele isso, então quer dizer, né, quando ele descobriu, quando ele ficou sabendo, ele projetou deixá-la secretamente. O que acontece? Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Quando ele pensa, Jesus já intervém. Deus, ele tem um plano na nossa vida, na sua vida. E muitas das vezes os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos, porque a palavra fala que é caminho ao homem que parece direito, mas no final é caminho de morte. Então, quando nós caminhamos a um caminho errado, Deus, ele intervém. Ele põe alguém para te avisar, ele te dá um sonho, ele usa alguém para ministrar uma palavra, ele usa uma música. Na Bíblia fala que ele usou até uma mula, né? Um burro. Ele pode usar quem ele quer para te alertar, para te avisar. Só que muitas das vezes nós não estamos sensíveis à voz de Deus e emocionalmente seguimos o nosso coração. Em Romanos 12, 1, vai dizer para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas das vezes nós não podemos agir pela emoção, e sim pelo racional. Porque o nosso coração, né, o que? Jeremias 17, 9 diz que o nosso coração é enganoso, quem conhecer? E bom, somente Deus. Não existe ninguém bom. A nossa ação que a gente demonstra, que a gente pratica, que é boa, é uma ação inspirada pelo Espírito Santo. Porque o ser humano, ele é mau desde a sua meninice, no sentido de egoísta. Porque você para pensar, tudo que a pessoa vai fazer é algo que beneficia ela. Ninguém acorda falando: hoje eu vou beneficiar alguém, hoje eu vou me sacrificar por alguém, eu vou me sacrificar pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha mãe, por alguém ente querido. Mas ninguém fala: vou me sacrificar por uma pessoa que eu não conheço. Então, quando a gente faz uma ação boa para alguém que a gente não conhece, é Deus inspirando, né? Mas eu não quero fugir do contexto.
Aqui quando José, então, ele projeta, Deus envia um anjo. E no versículo 21 diz assim: ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então o anjo vem e fala assim, ó, o que ela concebeu realmente é do Espírito Santo, então ele confirma algo que ela já havia falado para ele. E ele fala qual é o objetivo, né, desse nascimento, né? Qual é o objetivo desse milagre, né? Porque foi o único na Bíblia. Ninguém nunca engravidou do Espírito Santo. Era que essa pessoa que estava vindo, esse Deus que estava vindo, em forma de carne, como João fala, 100% Deus, também 100% homem, ele nos salvaria dos nossos pecados. Aí eu queria parar aqui e voltar um pouquinho lá no Velho Testamento. Havia um ritual. Anualmente. Havia um sacerdote, havia um sumo sacerdote. E você trazia a sua oferta, que era uma ovelha, um carneiro, um pombo. E ele era sacrificado. E ali o seu pecado era como se estivesse indo para esse animal. E esse animal inocente estava pagando pelos seus pecados. Mas anualmente você tinha que ir lá. E somente o sacerdote podia acender o incenso. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Jesus Cristo, que era conhecido como Verbo, aqui ele ia se tornar carne. João Batista, quando ele vê Jesus de longe vindo, ele fala assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício do animal, ele durava apenas um ano. Já o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas duraria para sempre. Em 1 João 8 diz que todo homem é pecador. Mas em 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Então, o que iria nascer seria o Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo, seria o verdadeiro rei, seria o verdadeiro sacerdote, seria o único intermediário. Então, quando José escuta o anjo, entende aquilo que estava para nascer e do que ele faria parte, ele então se torna uma pessoa não somente ouvinte, mas obediente. Porque muitas pessoas ouvem a voz de um anjo também. Ouvem a voz de uma pessoa sendo inspirada pelo Espírito Santo. Ouve a voz de Deus através de alguém mostrando o caminho. Mas é apenas ouvinte e não obediente. Então aquilo que José estava projetando no seu coração, agora ele e se torna obediente. E isso se cumpre uma profecia. No versículo 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então Isaías havia profetizado lá atrás que aquele Deus, que é o Verbo, agora estaria conosco. Emanuel significa Deus conosco.
No versículo 24, diz assim: José despertando do sonho. Então, quando ele ficou sabendo de Maria, ele estava indo dormir. E está indo dormir e começou a projetar: vou deixá-la secretamente. Então, em sonho, Deus fala com ele. No versículo 24, José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Jesus aqui, ele usou um anjo, mas Jesus ele tem usado pessoas, música, palavra, mensagem, às vezes até um amigo, um colega, uma pessoa próxima de você, para lhe mostrar o caminho certo. Deus, ele te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. E ele projetou e escreveu uma história na sua vida. Mas o nosso Deus, ele é um Deus do livre-arbítrio. O anjo apareceu para José, José ouviu e obedeceu. Deus falou pessoalmente com Adão: de tudo você pode tocar, menos dessa árvore, porque o dia que tocar, você morrerá. Deus, ele dá o livre arbítrio. Chegou o momento de você parar de escutar e ser apenas um ouvinte. Chegou o momento de você praticar e obedecer a palavra de Deus. Deus tem um plano muito grande na sua vida. E alguns caminhos e escolhas que você fez com que você se afastasse de Deus. Mas eu quero dizer que hoje Deus está de braços abertos, está esperando você se posicionar, está esperando você confessar os seus pecados, porque somente Ele é fiel e justo para lhe purificar de toda injustiça, de toda iniquidade, não importa o seu pecado. Deus, ele joga no vale do esquecimento. Deus, ele quer escrever uma nova história na sua vida. Espero que essa palavra esteja tocada no seu coração. Até a próxima. Shalom Adonai.